Deu a lógica no Clássico Rei, não a lógica do retrospecto recente dos dois times, mas do histórico que dura desde 2023 do Clássico Rei. São 15 jogos agora de invencibilidade do Ceará, que mantém esse tabu, essa escrita diante do Fortaleza e ganhou de novo por 2-1 neste domingo pela 9ª rodada da Série B de virada. Fortaleza saiu na frente fazendo um bom primeiro tempo, sendo superior ao Ceará no primeiro tempo, mas o Ceará conseguiu mudar, reagir, reverter o cenário na segunda etapa, virou o placar e ganhou o jogo também, subiu na tabela de classificação e acabou também prejudicando o Fortaleza. Nesse vídeo a gente fala sobre isso, uma análise sobre esse jogo e que para mim tem um grande vencedor, que é o Moza, não só pelo resultado, mas pelas medidas, atitudes que ele tomou antes e durante o jogo. E a gente fala sobre isso nesse vídeo. Mas se você está chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo, aproveita para se inscrever. Se você já acompanha, se já conhece o canal, se já está inscrito, deixa o teu like que também ajuda demais, compartilha esse vídeo, ativa as notificações, dá o hype para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e você pode se tornar membro também. Temos 2 planos de membros, você pode dar uma olhada aí lá na área dos membros, escolher um deles, assinar para apoiar o nosso trabalho e também ajudar o canal a continuar crescendo. Bom, o Fortaleza, né, a gente até falou no pré-jogo aqui, o Fortaleza vinha num bom momento para esse Clássico Rei, com um favoritismo pelo momento, né, 10 jogos de invencibilidade. A última derrota tinha sido justamente aquela para o Ceará pela Copa do Nordeste, e o Ceará vinha num momento de muita turbulência, pressão da torcida sobre a diretoria, o Moza muito pressionado, eram 3 derrotas seguidas, aí ganhou do Atlético Mineiro, mas ainda assim foi eliminado na Copa do Brasil. Então eram 2 equipes chegando em momentos muito distintos, mas falei também aqui no vídeo, né, pré-jogo, que Clássico Rei tem essa imprevisibilidade, não tem lógica, as forças se equilibram muito. E foi o que acabou acontecendo no jogo deste domingo, mas o Fortaleza no primeiro tempo conseguiu fazer um bom primeiro tempo, né? O Ceará tinha ali algumas chegadas, posse de bola, mas o Fortaleza, apesar de o Vitinho ter quebrado muitas transições, muitos contra-ataques do Fortaleza, tirando a velocidade do time, quebrando o ímpeto que o Fortaleza tinha, ou ali nos espaços que o Alex Silva deixava, ou até tabelas que o Vitinho poderia fazer, ele não conseguia dar ritmo, dar andamento às jogadas, acabava travando isso, mas ainda assim o Fortaleza conseguiu com um gol de pênalti do Mailton, né, que ele próprio sofreu numa jogada que o Dieguinho derruba ele, o Fortaleza sai na frente, construiu uma vantagem e o Ceará, pelo primeiro tempo, não dava mostras de que conseguiria reagir. Então o jogo se mostrava num cenário muito favorável para o Fortaleza, que talvez com um ajuste ou outro, talvez até a própria saída do Vitinho já mais cedo, o Fortaleza até poderia ter conseguido ser mais eficiente, mais efetivo, né, criar mais jogadas de perigo e até ampliar o placar. E teve, logo no começo do segundo tempo, uma chance muito clara, um lance que acabou transformando aí o cenário da partida. Um belo passe em profundidade do Maurício Mucuri nas costas da zaga do Ceará. O Miritello sai cara a cara com o Bruno Ferreira, mas acaba não conseguindo fazer no gol. O Bruno defende, e aí no rebote o Vitinho chuta por cima. Isso foi logo no começo do segundo tempo. E aí a partir daí o Ceará consegue realmente reagir, mudar o panorama da partida. Então acho que esse foi um lance de muito peso aí pro lado do Fortaleza, né, que poderia ter ampliado o placar, e do Ceará, que conseguiu manter aquele 1-0 e acho que virou uma chave no segundo tempo. E aí realmente o time se lança ao ataque. E com a juventude, né, a força da base, o João Gabriel e o Mel, que já tinham começado como titulares, o Enzo, que entrou no segundo tempo, também deu um gás, uma força ofensiva muito importante para o time. E aí o Ceará foi com força, empata o jogo numa bela troca ali de passes dos meninos da base. O Melk faz o gol, né? O Melk teve uma atuação decisiva, acabou sendo muito importante, foi premiado com gol. E aí depois de empatar o jogo, o Fortaleza claramente sentiu o golpe, sentiu o baque, o Ceará conseguiu permanecer no campo de ataque, pressionando, teve uma chance muito boa com o Matheus Araújo, que o Vinícius Silvestre espalma para escanteio, e aí na cobrança o Melk cobra, o Júlio César sobe mais que a zaga do Fortaleza, numa saída atrapalhada do Vinícius também, faz 2-1 para o Ceará e decreta a virada. E aí depois o Fortaleza ainda teve ali uma chance, arriscou o chute com o Mailton, o Miritello de cabeça, mas o Ceará conseguiu sustentar essa vitória por 2-1, uma vitória muito importante que, como eu disse, acho que o grande vencedor da noite desse Clássico Rei acabou sendo o Moza, que vinha no cenário de muita pressão, talvez seria até demitido, ou correria muito risco de demissão se perdesse esse Clássico, por esse momento de muita turbulência. Ele não relacionou 3 jogadores muito importantes do elenco do Ceará, Vina, Pedro Henrique e Richardson, não foram relacionados, não foram no banco de reservas. Então eu considero que o Moza deu um all-in para esse Clássico Rei por essas medidas, por essas atitudes, sabendo que provavelmente a cabeça dele estaria a prêmio
não levando esses 3 jogadores de muito peso, né, líderes do elenco, jogadores, né, Richarlison e o Vina, que tem uma identificação com o clube, com a torcida, jogadores experientes e que não foram nem no banco de reservas. Então o Moza apostou naquela formação que teve uma boa atuação contra o Atlético Mineiro, na força da base, que entrou aí no decorrer do jogo, que compôs ali uma parte do banco de reservas e conseguiu essa vitória. Então acho que respalda o trabalho do Moza, que, como eu disse, deu um all-in, mas levou a mesa toda. Foi muito bem, né? Conseguiu fazer o Ceará reagir no segundo tempo, ter uma boa atuação e ganhar de virada com uma atuação decisiva do Melk, que é um jogador que a torcida cobrava já há um tempo que ele fosse titular, realmente se firmasse no time. Contra o Atlético Mineiro ele tinha feito já um belo gol que foi anulado, e hoje balançando as redes de novo, dando assistência. Então acho que o Melk cada vez mais vai se tornando peça fundamental desse time do Ceará, e acho que o Moza agora realmente firmou essa posição. Então um clássico muito importante para o Moza, que sai muito grande, muito respaldado. O Ceará com essa vitória vai para a 9ª posição da Série B, então sai lá daquela parte mais de baixo, já volta para a primeira página, já volta a olhar mais para o G6 do que para o Z4, e o Fortaleza, com os resultados da rodada, acabou caindo para a 5ª posição, ainda dentro do G6, mas que poderia até ter chegado à liderança, né, porque o Sport perdeu na rodada, então se o Fortaleza tivesse vencido, seria líder, né, como estava sendo enquanto ganhava o Clássico por 1-0, mas acaba caindo para a 5ª posição. E para o Fortaleza, claro, segue esse estigma, esse tabu de não vencer o Ceará desde abril de 2023, né? São 15 jogos agora. O Ceará está a um jogo de igualar aquela marca de 16 clássicos aí que o Fortaleza teve de invencibilidade aí, ali no começo do século. Então, e o Lucas Sacha, né, até falou depois na entrevista, depois da partida, que é uma marca ruim para esse time, né, que vinha nessa invencibilidade de 10 jogos, mas aí volta a perder justamente para o Ceará, no momento em que as equipes estavam em cenários muito distintos, né, que Fortaleza poderia ter aproveitado isso, acaba perdendo de virada, né, o Ceará conseguiu mostrar poder de reação. Então eu acho que fica aí realmente um gosto muito amargo para o Fortaleza por todos esses fatores, e para o Ceará, claro, uma reação na tabela de classificação, na temporada, de dar uma resposta positiva, uma vitória muito celebrada pelo próprio Moza. O Moza festejou muito ao final do jogo. O Ricardinho, né, que é o assessor executivo de futebol do Ceará, entrou no campo, abraçou o Moza, comemorou junto com ele, os jogadores festejaram muito também. E eu acho que é um triunfo muito importante também, né, além de todos esses fatores, por ver os meninos da base entrando e dando resposta positiva, jogadores com muita personalidade, o Mel, que nem se fala, jogador de muita qualidade, um craque realmente, uma joia a ser lapidada e que sempre tem muita personalidade para jogar. O João Gabriel é outro também, desde o primeiro jogo que ele fez no profissional, mostrando muita qualidade, muita maturidade, personalidade. Então acho que esses garotos conseguiram dar uma boa resposta. Bruno Ferreira, que foi questionado em muitos momentos dessa temporada e também nem acho que é um goleiro aí para o nível de ser titular do Ceará na Série B, mas foi importante também com algumas defesas nesse clássico. E o Fortaleza, por sua vez, não conseguiu aproveitar a chance que teve, né, com o Miritella, aquele lance no começo do segundo tempo, e acabou sendo punido. A bola pune, né, acabou pagando caro por esse gol perdido, essa chance muito clara. Então, vitória do Ceará, dá lógica no Clássico Rei, como eu disse, por esse retrospecto recente no Clássico de 2023 para cá. O Fortaleza não consegue vencer, ou dar empate, ou dar Ceará, e o Ceará conseguiu se aproveitar disso, e aí agora mudam aí as situações para as equipes. O Ceará só volta a campo agora no próximo fim de semana, pela Série B, vai encarar o Novo Horizontino, e o Fortaleza já tem compromisso na quarta-feira, 9 da noite na Arena Castelão, jogo de ida da semifinal do Nordestão, diante do Sport, né, que como eu disse também perdeu nessa rodada, né, jogando em casa, perdeu na Ilha do Retiro por 2-1 para o CRB. Então os dois times vêm com essa tentativa de reabilitação na temporada e, claro, tentar abrir vantagem por uma vaga na decisão do Nordestão, jogo quarta-feira às 21 horas no Castelão, jogo de volta na próxima semana, né, no dia 27, lá na Ilha do Retiro. E aí pela Série B o Fortaleza joga também no fim de semana contra o Londrina. Então, antes de voltar a campo aí na Série B, né, pensando numa reabilitação, numa recuperação do campeonato, tem esse jogo decisivo contra o Sport. O Ceará vai ter a semana cheia, né, semana toda de treinos e descanso também, antes desse compromisso diante do Novo Horizontino. Deixa aí o teu comentário, o teu pitaco sobre esse Clássico Rei, o 5º da temporada, mais uma vitória do Ceará, na segunda vitória seguida do Ceará em Clássico, levando a melhor dessa vez no Brasileirão da Série B, jogo que recebeu ali pouco mais de 20 mil torcedores na Arena Castelão, presença de público equilibrada. A torcida do Fortaleza até foi no bom número, a torcida do Ceará, que era mandante, estava um pouco mais espalhada assim nos setores, mas
Acho que ficou um pouco parecido a presença de público, mas público baixo, ainda aquém do que a gente sabe que Clássico Rei é capaz de mobilizar, mas cerca de 20 mil aí, torcedores, um pouquinho mais de 20 mil no jogo deste domingo. Deixa aí a tua opinião sobre Fortaleza, sobre o Ceará, o que você acha que isso pode impactar, né, para o vovô aí, para essa sequência de jogos na temporada. No caso do Fortaleza também da mesma forma, se isso abala ou se não, se o Ceará agora consegue realmente voltar ali brigar pelo G6, enfim. Deixa a tua opinião sobre o jogo deste domingo, mais um Clássico Rei da temporada, com o Ceará vencendo de virada e ampliando o tabu diante do maior rival. Se você chegou até aqui, gostou do que viu desse vídeo, deixa o teu like, compartilha, ativa as notificações, dá o hype também se a função estiver disponível para o YouTube entender que é um conteúdo relevante. Você pode se tornar membro do canal, temos 2 planos disponíveis, você pode ver qual deles se encaixa melhor para você e assinar para ajudar o canal a continuar crescendo. E se você chegou nesse vídeo aqui, mas não conhecia o canal, não está inscrito ainda, caiu de paraquedas nesse conteúdo, aproveita para se inscrever também, que ajuda demais o canal a continuar crescendo.